Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí, queridos, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de artes, e a gente vai estar falando sobre as instalações sonoras, tá? Só antes de iniciarmos, a gente gostaria de falar para vocês aí, né, que as instalações sonoras nada mais são do que esculturas criadas por artistas ao longo da história, tá? E que, na verdade, produzem sons, tá, em si só. Às vezes usando elementos naturais, como por exemplo a força dos ventos, a força das ondas do mar, né? Muitas vezes a ação de pessoas, né, ao passar por ali, produzem sons também. Enfim, então de certa forma elas podem limitar-se aos elementos da natureza, mas elas também podem estar ali e, por exemplo, a sofrer, digamos assim, produzir som pela ação dos seres humanos, tá bom? Às vezes por animais que vão passando em um determinado local e produzindo um determinado som. Então, assim, tudo isso, todos esses tipos de criações artísticas que em si só produzem som, geralmente são chamadas de instalações artísticas. É claro que as instalações artísticas também podem ser não só na temática de produzir som, pode ser também na questão de contrariar as leis da física, né? Elas podem, por exemplo, levar água de um lugar para outro, por exemplo. Tudo isso são instalações artísticas, mas principalmente se ver ao longo das cidades aí, né, e ao longo da história, que as instalações artísticas estavam muito relacionadas à produção de sons em si. Por exemplo, na obra desse artista, né, ele mostra aqui uma escultura, né, que ele mesmo criou, né, e essa linda escultura aqui tem o nome de Árvore Cantante Ressonante. Tá? É o tema da abertura do conteúdo do mês de artes, o mês de novembro. Tá? E essa escultura, ao passar o som por cada um desses tubos, produz um som bem característico. Só um detalhe, o som é produzido naturalmente pela ação dos ventos, que sopram em diferentes direções. Então, não importa a direção que o vento soprar, automaticamente vai produzir som nesses tubos. E é o som bem característico do ressonar do vento. Né? Às vezes, uma vez que o som passa por ele, do outro lado ele ressona, ele dá um timbre. Tá? E esse som é bem característico aí, né, da ação dos ventos. Outra coisa, o artista Mick Tonkin, né, Mick Tonkin, é um nome meio complicado, e Anna Liu criaram a árvore diferente. Eles fizeram justamente essa estrutura artística, chamada de árvore cantante ressonante, que produz sons conforme o vento sopra. Bom, diversos artistas, assim como eles, fazem esculturas e estruturas artísticas que emitem sons. Algumas dependem da interação com o ambiente, pela ação dos elementos naturais, outras com pessoas que emitem sons, pelo sopro, às vezes ao caminhar, batendo o pé no chão sobre determinadas teclas que são projetadas sobre o chão, produzem som. Né? Enfim, outras pelo tocar com a mão, às vezes também produz som de determinado tipo de instalação artística. E daí por diante. Veja bem, outras não dependem dessa interação com o ser humano. Né? Essas estruturas são instalações artísticas, né, que, na verdade, elas atuam, tá, por meio da estrutura com que determinados tubos ou teclas são colocados. Né? E aí, ao passar o som, ou às vezes um animal que anda, passa de um lado para outro de uma determinada região, de um lugar, né? Ao tocar no chão, por exemplo, bater os cascos no chão, produz um som característico. Ou ao girar determinada manivela, por exemplo, o ressonar da manivela produz também um som característico. E esse tipo de criação artística, que já produz sons, digamos assim, pela ação dos elementos naturais ou pela atuação dos demais elementos vivos, né, dos seres vivos, são chamadas de instalações artísticas. Geralmente elas seguem um critério de estrutura, tá? Leva-se em consideração muito a questão da estruturação. Não é de qualquer forma que uma obra vai produzir som. Por exemplo, se você observar nesse outro caso, o artista Mick Tonkin também fez o seguinte, servindo de inspiração para outros artistas, né,
eles criaram estruturas que são chamadas de estruturas sonoras. Veja bem, um desses exemplos, desses artistas que também ganharam notoriedade, tá, foi o artista Nicola Bassi, que criou o órgão do mar. Na verdade, quando bater das ondas sobre determinados degraus aqui dessa escada, tá, vai produzir um som. Tá? Porque uma vez que a água bater, ela vai empurrar o ar vai passar por tubos que estão internos e vai produzir um som bem característico, tá bom? Então, assim, é mais um exemplo de instalação artística, tá? Queridos, e como a gente falou aqui sobre instalação artísticas, eu sei que vocês talvez estivessem esperando um trabalho nessa temática, mas a gente vai fugir um pouco dessa temática, né? Mesmo porque o mês passado a gente já passou um trabalho sobre a produção de sons, né? E a gente gostaria aqui de falar sobre o trabalho de artes do mês de novembro. Veja bem, queridos, o trabalho de artes do mês de novembro, na verdade, a gente está se aproximando do Natal e a gente não poderia deixar de comemorar essa data tão especial. Então, veja bem, como estamos nos aproximando do Natal, confeccione uma linda árvore de Natal, tá? Utilizando os materiais que tiver disponível, como por exemplo garrafas PET, papel cartão, cartolina, papel, jornal, às vezes palito de churrasco, enfim, uma grande variedade. Use aí sua criatividade. Por exemplo, a gente fez aqui um modelo, tá? Para a gente usar aqui como base. Tá aqui, essa daí feita totalmente com material descartável, no caso papel, e um pedacinho de EVA. E abaixo a gente colocou aqui um desses potinhos de aniversário mesmo, com pedrinhas. Vocês podem usar sua criatividade aí, ó. Por exemplo, aqui tem algumas pedrinhas coloridas, tá, no fundo, e fica até bonitinho, muito linda essa árvorezinha. Então, vocês podem usar sua criatividade. Então, vocês terão aí até a próxima aula de artes. Outra coisa, você vai fazer um vídeo mostrando ali a sua árvore lá no grupo, tá bom? Então, assim, se vocês preferirem, podem mandar no privado, mas de preferência que seja lá no grupo, para que a gente possa avaliar o seu trabalho. Tá? Vocês podem usar qualquer material disponível, não precisa ficar igual a essa, vocês podem criar outros modelos, desde que seja sua criação, tá bom? Um abraço para vocês, meus amados, e até a próxima videoaula.